Estamos aqui para não apenas mais uma aula de língua portuguesa, para a sequência das duas últimas aulas de língua portuguesa desta recuperação e uma outra aula que eu, sinceramente, não sei do que é, mas é muito importante. Fica aí e espere. São 3 aulas agora na sequência. Esta aula ao vivaça. Estou ao vivo aqui, então você pode falar comigo. Estamos aqui com o chat aberto. Olha só, a Ingrid, o Eduardo, a Daniela, a Caroline. Caroline sempre aqui, lembra de você, hein, Caroline? O Vitor Hugo, Pedro Lucas, Marcília, Raíssa, Alessandra, Juliana, falem presente para mim e não só presente, participem da aula, participem porque essa aula será bem interativa, haverá várias questões, um assunto que parece que é um assunto bobo, que tem muita importância, mas tem a ver com a nossa própria identidade enquanto indivíduo, enquanto cultura, enquanto sociedade, tá certo? Olha só, Isabela, Luísa, Brendo, valeu, obrigado por estarem presentes. Eu vou falar para vocês, estamos ao vivo, agora exatamente 5 horas, 1 minuto. Então, estamos ao vivo. Claro, você pode estar vendo essa aula em reprise, mas lembre-se, isso é importante. Hoje é o último dia para fazer as tarefas, tá bom? Então, assim que terminar essa aula, vai surgir lá a sua aula lá no aplicativo, você responde a tarefa e vai ter uma outra tarefa da outra aula e outra da outra aula. Então, você tem hoje até as 23 horas e 59 minutos para fazer isso. Então, olha, tem bastante tempo. É uma questão por aula, então você consegue desenvolver. Depois você vai com a sua escola, conversa direitinho. E ano que vem, nos veremos na 3ª série do ensino médio. Beleza? Fechou? Qual é o tema da aula de hoje? O título? Da tradição à inovação. Olha, essa aula seria dada pela professora Tayana, só que ela está curtindo as suas férias. Eu estou aqui compondo o quadro para deixar você com uma aula bem bacana. Objetivos da aula. Da tradição à inovação, estabelecer relações entre a produção poética tradicional e as produções da poesia contemporânea. Conhecer aspectos do modernismo brasileiro enquanto movimento literário de construção de uma identidade genuinamente brasileira, a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. A habilidade está aí, você depois, se tiver interesse, dá um print nela, vê direitinho. Olha só, vamos conversar. O que acontece? Quando a gente pensa em ler alguma coisa, vou ser bem sincero com vocês, dificilmente você, no cotidiano, na vida cotidiana, você pensa que aquele texto que você está lendo, entrando em contato, ele pode ter uma história de 100, 200, 300, 500 anos. Geralmente isso aí é uma coisa mais ligada aos estudantes, aos acadêmicos, né, aos estudantes de letras, pessoas como eu que se dedicam a se aprofundar nesse tipo de texto. Porém, é interessante que você se dê conta, e para isto a aula existe, de que nada surgiu do nada, nada surgiu do vazio. E eu vou falar isso com vocês com muito cuidado para não ser mal compreendido. Funciona assim, se toda vez que você descobrir alguma coisa for novidade para você, é complicado. Porque o mundo, ele se repete. Tem um mito bacana, que é o mito do Platão, que ele fala que pessoas estavam numa caverna e as sombras passavam e as sombras rodavam como se fosse uma espécie de carrossel. E naquele momento as sombras se repetiam, né? As pessoas estavam presas na caverna. E as pessoas se surpreendiam com a repetição. É aquela coisa, né? Você às vezes está vendo uma coisa e está se surpreendendo quando aquilo nem é mais novidade. Então é importante que a gente, não vou falar para você que a todo momento se dedique a estudar a fundo o que é a origem das coisas, mas é interessante que a gente saiba, guarde no coração e que tenha um senso crítico e saiba que algumas coisas existem porque elas são frutos de um debate enorme e contínuo. O que eu estou dando muita volta, no que eu quero chegar, é que é assim, se nós temos hoje o seu estilo musical favorito, o seu livro favorito, a sua roupa, claro, a sua roupa, o seu prato favorito, a sua refeição, sei lá, o fast food que você vai, o cinema que você gosta, tudo isso foi parte de um processo histórico que nos trouxe até aqui, que trouxe a nossa cultura até aqui. E faz parte dessa história também a literatura, as poesias, os romances, os Lusíadas, como eu falei na última aula, faz parte dessa história a Odisseia, o Homero, como eu falei nas aulas anteriores, faz parte dessa construção histórica que nos trouxe até aqui a nossa cultura. Então, vamos começar com uma aula chamada Da Tradição à Inovação, ou seja, a gente
tem elementos tradicionais e é necessário que a gente saiba que algumas coisas são importantes de serem perpetuadas, de serem estudadas, mas é importante também perceber que há momentos em que há necessidade de uma inovação. De novo, estou dando muita volta. Com alguns exemplos eu vou ficar mais claro. Me acompanhe nessa aula que ela é bastante legal, vai mudar a tua vida, estou prometendo para ti. Então, olha, a primeira perguntinha para vocês, olha só, mas vamos responder juntos. Como definir tradição e inovação na poesia? A gente vai responder essa pergunta juntos, olha só. Como definir tradição e inovação na poesia? No século XIII, século XII, 1100, 1200, 1300, né? Século XII, XIII. Então, o que acontecia? Havia na Idade Média, na Europa, um tipo de literatura conhecida como trovas, que eram cantigas. Essas poesias eram feitas, o quê? Eram feitas para serem cantadas, geralmente, era uma tradição oral, porque raramente elas iam para o papel, as que foram para o papel chegaram para nós. Então, elas eram escritas e a gente percebe que ali havia uma preocupação em falar de amor, em falar de relacionamento amoroso. Quando avança a literatura um pouquinho mais, a poesia, vamos falar de poesia agora, de poesia, tá bom? Poesia. No século XVI, XVII, a gente tem uma renovação. Então, a música vai para um lado e o texto vai para o outro. E os textos começaram a ficar muito mais ritmados longe da música. Então, a gente tem sonetos, tem lá o Camões, que eu falei nas últimas aulas, por exemplo. Se você tem lá uma cantiga, que é cantiga, uma trova, que era feita para ser cantada com instrumentos musicais, século XII, XIII, no século XV, XVI, XVII, XVIII, as cantigas foram para um lado, a poesia foi para o outro. Então, surgiram as canções, né? A sua canção favorita, né? Tá aí, que dá uma prova disso. E surgiram as poesias, que são os textos com ritmo, com métrica, mas sem a música. Olha que louco. Uma canção... Não, vou repetir, vou falar diferente. Uma música são só os instrumentos. Uma poesia é só a letra. Uma canção é a mistura de letra com música. Então, quando você fala, olha, eu gosto da música da Maiara e Maraísa, não, você gosta das canções delas. Porque elas não têm música apenas, elas cantam. Se elas cantam, é uma letra. Se tem a letra, né, então é uma canção, porque tem música e letra. Sabia disso? Para que exista uma canção, é necessário música e letra, senão é só uma música, ou então é só poesia. Pegou a ideia? Então, vamos lá, vamos acompanhar. Da tradição à inovação. Então, ao longo dos séculos, as letras das poesias foram por esse caminho, né? E elas rimavam, olha só, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E aí vem lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É musical, mas não é cantado, é uma linha com métrica, é uma linha com ritmo. Essa linha com métrica e com ritmo é chamada de verso. Não é à toa que as canções também têm versos, né? Mas ali você tem ritmo, você tem música, você tem outras coisas. Certo? Onde vem a inovação? A inovação é no Brasil, no século XX. Mais precisamente com o pessoal de 1922. É o pessoal que tirou a métrica dos versos das poesias. Quando você começa a ler um poema e ele não tem mais rima, ele não tem mais métrica, ele é um verso livre, é um verso que não precisa mais se preocupar com a tradição, porque ele está tentando renovar. Vou explicar isso com alguns exemplos. Na tela, olha só. Os Lusíadas. Os Lusíadas, eu já li na aula anterior, essa estrofe, é a primeira estrofe dos Lusíadas. Vou ler novamente. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana.
Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Vou ver se consigo fazer isso aqui, vamos ver se eu consigo mexer aqui na tela, aqui, vamos pegar aqui a caneta, vou pegar aqui a cor vermelha. Olha só, você tem uma as, armas e os barões, assinalados. Deixa eu ver se eu consigo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, são 10 sílabas. Se eu pegar aqui embaixo, vai dar 10 também. Aqui não. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Pode voltar para mim, por favor. Porque olha só, acontece que nessa época, na tradição, isso aqui tem importância. Tá tudo feio aqui, relaxa, não se preocupa com isso não. Eu só fiz isso para mostrar para vocês que havia uma preocupação do Camões de colocar métrica, nos versos. Então, ele se preocupou em verso a verso, calcular 10 sílabas. Professor, mas ali tinha 11, você não calculou a última, relaxa, até a última sílaba tônica. Isso aí, se você quiser mais a fundo, a gente pergunta para mim no Língua Portuguesa, CMSP_EM, a gente conversa, procura na internet, no YouTube, por aulas desse tipo, conversa com o seu professor, ele vai falar a respeito, mas a ideia aqui não é se aprofundar nisso não, é pensar o seguinte, na tradição, pedir uma métrica. Agora vamos aqui, olha só. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele é um poeta do século XX. Camões, esse aqui, é do século XVI, certo? 1500, 16, 15 e 16. Agora olha só, a ausência, Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Opa, vou ler de novo. Espera aí, que eu não entendi. Por favor. Eu pensei que Camões era difícil. Por muito tempo achei que a ausência é falta. Lastimava ignorante a falta. E hoje não lastimo. Não há falta nem ausência. A ausência é um estar em mim. Vou voltar nesse poema, vou mudar a cor aqui, só um instante aqui, paciência comigo. Vou mudar para uma cor azul. Olha só. Tanto neste poema aqui, quanto neste poema, então, 10 sílabas. Eu posso adiantar para vocês que aqui também tem 10 sílabas. Há preocupação com isso. Aqui é um poema tradicional. Quando eu venho para cá, eu não preciso nem calcular para saber que aqui, neste verso, não tem 10 sílabas. Que é muito diferente desse aqui, por exemplo. Então, aliás, quando eu percebo que aqui, o poeta já é Carlos Drummond de Andrade, eu já percebo que ele é um poeta moderno, um poeta modernista. Então, olha só, isso aqui não se faz em Carlos Drummond, mas vamos fazer, vai. Por muito tempo achei que a ausência é falta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versos. 12 sílabas, perdão. Aí vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não dá, não rola. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, tá fazendo uma bagunça enorme, pelo amor, né? Apagar toda a tinta do slide. Apaguei. Olha só, faço de novo aqui. Então, aqui, olha, estou técnico. Vamos ver se eu consigo. Caneta. Opa, voltei. Espera aí, aqui, avancei. Espera aí, agora eu vou fazer certinho. Caneta. E aqui, tinta vermelha. Então, olha só. Aqui eu percebo que tem um verso menor do que o que tem aqui, certo? Então, a ideia aqui, gente, vem lá, volta para mim, por favor. A ideia aqui é pensar o seguinte, não é ficar pensando, calculando, não é aula de matemática, não é aula chata de
literatura, onde tem que calcular a sílaba. Não, a ideia é pensar o seguinte, olha só. Havia uma preocupação dos poetas mais antigos, dos tradicionais, em privilegiar a métrica, privilegiar a forma, porque era assim naquela época. No século XX, houve outras necessidades, outro discurso. Então, os poetas pensaram, para que métrica? Não preciso disso, né? Não há necessidade. Agora, quer dizer que a poesia do século XX é melhor porque ela é livre? Não. Então ela é pior? Também não. Ela é apenas a poesia do século XX. Ah, a arte do século XX é melhor? Não, é só a arte do século XX. A arte tradicional é só a arte tradicional. E aposto que você já ouviu isso em outras aulas, não apenas nas aulas de língua portuguesa, como nas aulas de arte, aulas de história, ou seja, é a gente entender como é que funciona a cultura de uma certa época, de uma certa região, de certo lugar. Certo? Então, olha, vamos pensar juntos. As origens do poema lírico, manifestações anteriores do século XX, textos mais representativos, escolas literárias, caracterizações. O que é isso? Vamos lá. Quais são as origens do poema lírico? O poema lírico surgiu o quê? Lá no século XII, em língua portuguesa, né? As manifestações anteriores do século XX, demos o exemplo aqui do Camões, né? Trovadorismo, barroco, né? Textos mais representativos, falamos do Camões, falamos do Gonçalves Dias, ao romantismo. Escolas literárias, volta para mim aqui, por favor, olha só. Escolas literárias. Antes do século XX, nós tínhamos barroco, arcadismo, trovadorismo, classicismo, neoclassicismo, ou seja, existia esse simbolismo, parnasianismo, e agora, século XX, adiante, nós temos o que? Modernismo. Antes, a estrutura poética envolvia aquilo que eu falei para vocês, olha só, métrica, né? Toda essa métrica aqui. Agora não mais, ok? Peraí, aqui. Rimas e classificação. As rimas, os tinham rimas, né? Não se preocupem com isso agora, fiquem relaxados, mas assim, a ideia é que assim, quando a gente lia um poema anterior ao século XX, a gente preocupava-se com a sequência de rimas, com a métrica. A partir do século XX, não. É tudo muito mais livre. Não é tudo solto, não, tá? A poesia tem que ter ritmo para que seja uma poesia. Inclusive aqui, há ritmo aqui na poesia de Carlos Drummond, tá bom? Vamos lá então? Linguagem no gênero lírico, figuras de linguagem. É importante. Vamos agora, encerrando essa fala, volta para mim, por favor. Gente, quando a gente está falando de gênero lírico, a gente está falando de subjetividade. Não tem como você ter uma poesia objetiva, por mais que tente. A poesia é sempre a visão de alguém em relação a alguma coisa. Por mais livre que seja, por mais que a gente tente deixá-la objetiva, é sempre um ponto de vista. Mas tudo que é subjetivo é poesia? Não vou dizer que sim, mas sempre que há poesia, há subjetividade. E, claro, figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Metáfora, metonímia, né, catacrese, hipérbole, antítese. Gente, vá atrás disso aí, por favor, dá uma revisada, sempre bom lembrar, tá bom? Vamos ver como definir identidade na poesia. Vamos responder juntos também isso. Identidade na poesia. Pensa assim. Quando a gente tinha uma poesia do século XVI, e você tem que guardar isso com muito cuidado, isso é importante quando a gente vai estudar e ler qualquer coisa, com atenção e ler com profundidade. Quando a gente lê um poema escrito em 1820, a gente chama de, sei lá, em geral a gente chama de romântico, porque é um período em que os escritores eram basicamente românticos e todos escreviam basicamente da mesma maneira, com os mesmos, falando muito de si, idealizando a vida. Já no século XX, começou a mudar. Mudar por quê? Porque as pessoas começaram a valorizar tanto o eu, que aí começaram a se distanciar um do outro. Enquanto você tem lá um escritor que valoriza muito assim, o passar do tempo, você tem um outro que valoriza muito as paixões da vida. Você tem lá o Vinícius de Moraes, que ele casou 8 vezes, escreve sobre a paixão, sobre o amor. E você tem lá a Cecília Meirelles, que ela escreve sobre o quê? Sobre a vida dela e o tempo se passando e ela vendo que a velhice chega e aproximar-se da morte e o medo e as incertezas em relação a isso. Ou seja, no século XX, a identidade dos escritores está muito mais aparente. Por isso que a gente fala, é melhor. Não é melhor, mas eu acho que é muito mais próximo da gente. Porque a gente é assim, a gente
vê nesses escritores, porque a gente está muito mais próximo deles, certo? Então, vamos lá. Dentro desse escopo, dessa briga toda, existiu a Semana de Arte Moderna de 22. O que foi a Semana de Arte Moderna de 22? A Semana de Arte Moderna de 22 foi o quê? No Brasil, aí vamos lá, senta que lá vem história. Senta que lá vem história. No Brasil, em 1900, a literatura, a arte, a cultura ainda dava-se ainda dava um valor à cultura tradicional. Aquela cultura, sabe, as armas e os barões assinalados, com métrica, com rima, com tudo isso, que no mundo inteiro já estava sendo ultrapassado, se não já estava ultrapassado há muito tempo. Tudo que era feito no mundo demorava muito para chegar ao Brasil. E o que foi isso aqui? O que foi a Semana de Arte Moderna de 22? Foi um grande sarau, vou chamar assim, um sarau organizado por, hoje, famosos, mas na época jovens desconhecidos, que tinham em comum o fato de serem muito estudiosos, intelectuais, e um deles muito rico, o Oswaldo de Andrade, muito rico. E o Oswaldo de Andrade, por exemplo, viajava o mundo inteiro, ele sabia o que era a arte não tradicional, né? Ele sabia que aquilo estava tomando uma outra proporção. E no Brasil havia muito apego ainda aos valores tradicionais. Então fizeram essa Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Esse ano faz 100 anos, gente, 100 anos. Aliás, vai lá no nosso perfil no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, tem um vídeo bem legal sobre isso lá, viu? Tem um vídeo bem legal que eu e a professora Tayana gravamos no Teatro Municipal. Tá bem legal, explicando como é que foi e qual a importância dessa semana. Tá certo? E quem participou dessa semana e ajudou a revolucionar a arte? Olha, tá aí uma imagem do Teatro Municipal, né? Na época, aí o Teatro Municipal nesse período aí era século 20, né? Entre 1921 e 1930, bem bacana, ainda não tinha tantos carros passando, ainda não tinha tantos prédios ao redor, né? Ao fundo ainda dá para ver as montanhas, mesmo em preto e branco. Se eu não me engano, ela é a Cantareira, me corrijam se eu estiver errado, né? E aqui a revista que eles lançaram, né? Qual é o objetivo deles? Dos modernistas, vamos chamá-los assim, porque é assim que eles são chamados. Superar os modelos ultrapassados, que era a arte clássica, a arte tradicional. Parnasianismo, simbolismo, eu vou falar os outros ismos que existiam, classicismo, barroco, ou seja, na verdade, no Brasil, como, repito, demorava tanto de chegar tudo, a arte moderna demorou de chegar. Tanto que quando eles chegaram aqui, eles eram chamados de futuristas, eram chamados de... assim, falavam que eles estavam copiando os modelos europeus, estavam pervertendo, corrompendo a arte nacional, quando na verdade estava tendo uma renovação, trazendo aquilo que já havia no mundo de qualidade. Eles não estavam, na verdade, trazendo a identidade europeia para o Brasil. Eles traziam apenas a forma, as tecnologias, porque o conteúdo foi muito brasileiro. Certo? Principais características na tela. A ausência de formalismo, era assim que os modernistas eram. Ruptura com academicismo e tradicionalismo, ou seja, romper com tradição. Valorização da identidade da cultura brasileira. Experimentação de novas estéticas. Liberdade de expressão. Propostas de antropofagia. Que era isso? Devorar simbolicamente a cultura do colonizador europeu, sem perder a identidade brasileira. O uso de linguagem coloquial vulgar. Isso era importante, gente. O que era a antropofagia? Era assim, você devorar os modelos europeus, que era o colonizador, né? Por exemplo, se você faz expressionismo, beleza, mas eu faço expressionismo com uma linguagem nacional. É como se você me entrega o celular, que é uma tecnologia. Eu transformo ele em identidade nacional. Eu faço com ele o que eu quiser, mas transformo ele numa identidade brasileira. Certo? Os principais nomes dessa semana eram esses caras aqui, ó.
Manuel Bandeira, pesquisa, por favor, cara. Esse cara é muito importante. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. Inclusive, a definição de poesia que eu dei aqui hoje, envolvendo ritmo, vem do Manuel Bandeira, tá bom? Ele que fala, olha, por mais que o verso seja livre, há necessidade de um ritmo, que é a base da poesia, né? Há necessidade do ritmo. Certo? E é um exemplo de poesia do Oswaldo de Andrade? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, você fala dê-me um cigarro porque você é português de Portugal. Mas o bom negro, o bom branco, ou seja, o bom brasileiro fala me dá um cigarro. Você me dá, a gente fala me dá, a gente fala me dê-me. Ninguém fala, por favor, dê-me 10 pães, dê-me. Não, a gente fala me dá 10 pão aí. É isso que a gente fala, a língua portuguesa do Brasil. Certo? Então, vamos lá o que fizemos hoje? Estabelecemos relações entre a produção poética tradicional e as produções da poesia contemporânea. Conhecemos aspectos do modernismo brasileiro enquanto movimento literário de construção de uma identidade genuinamente brasileira. Esta foi a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês esse mês de janeiro, conversando com vocês, ajudando vocês a recuperar este ano, que com certeza deixou passar alguma coisa, mas que não vai ficar para trás. Foi um prazer, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!